Olá, está no ar o Mídia em Cheque. Este é um programa produzido e apresentado pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Franciscana. E cada programa a gente traz um tema para debate, para falarmos sobre ele. E hoje vamos falar sobre as fake news. As fake news, para quem ainda não sabe ou não compreende corretamente o tema, são as notícias falsas que se propagam na internet. E para quem acha que esse tipo de notícia começou a existir recentemente, está muito enganado. As fake news existem há séculos, porém ganharam este nome e viralizaram a partir de 2016, nas eleições dos Estados Unidos, nas eleições para presidente dos Estados Unidos. E para debater o tema, tenho aqui ao meu lado nossos convidados Ramiro Guimarães, assessor de comunicação da Prefeitura de Santa Maria, Bruna Tasqueto, repórter da UFN TV e também do SBT, e Thaís Sereta, repórter do Diário de Santa Maria. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos falar, sobre esse tema tão atual e que está dando dor de cabeça também, para muitas empresas, pessoas sendo prejudicadas, que são as fake news. Já que nós abrimos aqui, falando que as fake news elas vêm com esse nome recentemente agora das eleições lá nos Estados Unidos, em 2016, que é do Donald Trump, e isso trouxe, a partir daí que as fake news começaram a receber o nome de fake news, Então eu pergunto a vocês se vocês acham que as notícias falsas influenciaram, porque muitos acreditam que sim, acho que uma grande maioria, que influenciaram sim nas eleições dos Estados Unidos, onde Donald Trump foi eleito. Vocês acreditam que isso realmente ocorreu? Pode começar, o Ramiro. Quem começa? Eu começo. Pode começar. Tudo bom? Prazer. Agradecer o convite, e é sempre importante tratar de comunicação e tratar de um tema tão atual, fake news. Eu acho que a gente percebe uma dimensão diferente, Acho que tu colocou muito bem na abertura, Alex? A gente está falando de uma prática que é antiga, que em comunicação política ela é recorrente há muito tempo, em vários níveis de disputa eleitoral, de grêmio estudantil até síndico de prédio, um boato, uma calúnia, isso sempre aconteceu. Só que agora a gente está falando de um meio diferente e a partir desse meio uma potencialização, Eu acho simplista demais acreditar o resultado eleitoral a isso, O resultado eleitoral tanto do Donald Trump como aqui no Brasil ano passado, a fake news ou a difusão de informações por redes sociais, ou por aplicativo de celular, o WhatsApp, o grupo da família do WhatsApp. Então, eu acho simplista dizer que o Trump venceu uma eleição por conta disso, ou que o Bolsonaro venceu a eleição ano passado apenas baseado em fake news. Mas é inegável que a gente está tratando com uma atualização do velho boato. E isso, como eu disse, acontece desde sempre. No Grêmio Estudantil, eu plantar a informação de que a minha oponente vai tirar os risoles da cantina, ou na do síndico que não vai mais permitir que o cachorro circule. Então, isso acontecia sempre, até com panfletos sem identificação, com panfletos distribuídos em ônibus, cartazes colados em parada de ônibus, em postes. A gente está falando de um meio diferente, de uma potencialização, de uma prática antiga, mas eu acho que acreditar o resultado somente a isso realmente me parece uma análise muito simplista, na minha opinião. Eu acho que com esse avanço da internet, redes sociais, eu acho que isso tudo tomou uma proporção gigantesca, É terra sem lei, A gente costuma dizer. Mas referente às eleições, vocês acreditam que isso influenciou? Como é que é? Eu acho que eu concordo com o Ramiro, assim. Eu não acompanhei tão diretamente, mas o que eu li sobre é que teria influenciado, sim, mas eu acho arriscado falar. Mas eu acho que com certeza alguma parcela da população acreditou nas notícias falsas e trocou, mudou, e pode sim ter, para aquela parcela da população ter sido decisivo isso. Até estava lendo algumas coisas sobre e é meio óbvio, mas é interessante a gente falar que a fake news não tem o objetivo de mudar os militantes radicais, os apoiadores fiéis, mas sim aquela parcela indecisa. E talvez aí
pode ser que tenha... As pessoas tenham se baseado nisso para dizer que sim, que influenciou, porque teve muita gente, né, que... Até por não checar a informação, né? A gente fala que fake news tá aí, internet tá aí, terra sem lei, tu vai disseminar. É a antiga fofoca, o antigo boato que a gente tinha, né? E na internet é muito maior, né? É notícia do grupo da família que vai mandando, então se tu não checar... Acredito que sim, possa ter influenciado, né? Não tão diretamente, mas alguma parcela da população com certeza deve ter influenciado, os indecisos. E nesse ponto, assim, a gente está tratando realmente de um fenômeno relativamente novo, né? E já trazendo para a eleição nacional, né, 2018, a gente teve a vitória de um candidato que tinha um tempo mínimo de TV, né? Que tinha uma coligação que era pequena, então se acreditou muito isso, né? O Bolsonaro ganhou a eleição pela rede social, o Bolsonaro ganhou a eleição pelo WhatsApp. Então, aqui no Brasil, mais do que nos Estados Unidos, isso parece que o mérito da eleição ficou muito mais na rede social. E na rede social tem de tudo, tem a informação e tem a desinformação. Então, por ter um candidato com uma coligação inexpressiva, com um tempo de TV que praticamente não existia, e ele ter chegado à frente, parece ou leva-se a crer que ele ganhou a eleição nesse ambiente virtual, justamente por não ter usado tanto e seguir usando quase nada dos veículos tradicionais, né? E a política, acho que esse ano mesmo utilizou muito, né? Esse ano passado. Enfim, outro ano utilizou muito da internet, né? Se fez é uma realidade nova. E nós, né? Falando, quem trabalha com política, marqueteiros, agentes políticos, né? A gente ainda está aprendendo a lidar com isso, né? Porque em 2012 se tinha uma realidade, 2014, né? Começou a se consolidar e 2016, 2018 o ambiente virtual é o campo da disputa eleitoral. Mas eu acho que daí as pessoas também já estavam mais antenadas, né? A desconfiar, acredito eu. Tá, mas será que é? Claro que recebendo várias... Massivamente, né, na mesma posição, pode ser que crie, né? Que a pessoa acredite. Mas, não sei, eu acho que as pessoas já estavam com o pé atrás também. Aí, só que daí fica difícil, porque tu recebe dos dois lados e daí... Como é que tu vai avaliar e saber? Daqui a pouco tu não acredita em mais nada. Aí vai anular o voto, né? E assim, eu acredito muito no meio, quer dizer, o meio ele potencializa coisas que já são anteriores, né? E a Thaís falou de terra de ninguém, né? E a Thaís acho que tem um testemunho do ambiente virtual, né? Do diário online, de Facebook, enfim. O meio potencializou sentimentos, né? E isso ficou bastante evidente, né? Esse discurso de ódio que se apresentou de uma maneira tão forte em 2018 e que parece que ainda reverbera, ele não brotou, ele se tornou maior, ou pelo menos mais visível, mais perceptível a partir do meio. Mas a gente está falando de coisas que são anteriores, né? a essa tecnologia. Tem uma pesquisa que saiu das universidades americanas que ela fala que pessoas mais velhas, né, que não nasceram nessa era digital, eu acredito bastante nisso, porque também, apesar que tem bastante jovem também que compartilha muita fake news, mas pessoas mais velhas, e hoje as pessoas mais velhas estão totalmente inseridas nesse meio de redes sociais, e nesse estudo ele abrange, né, ele coloca que essas pessoas são as que mais compartilham, né, as que mais caem nessas fake news. E acho que é de concordar com isso, né? Justamente, né? Por ser mais velha, por não estar na era tanto na internet, entrar por último, né? A mãe, pai, tia, avó, tem WhatsApp agora, né? Tá entrando agora. Eu acho que sim, acredito que sim. E às vezes até por medo, talvez, de querer prevenir alguma situação. A gente tem até as ligações, né, que os pais recebiam. Eu tô aqui de sequestro com o filho, enfim. E era a pessoa chorando lá no fundo. Então, assim, querendo ou não também, né, um fake news, era boato, acaba sendo... E eu acho que sim, às vezes as pessoas mais velhas não vão lá, né? Acredito quantos jovens, mas eu vou entrar num site, né, confiável às vezes nem e tem ver... aquele entendimento, né, de como pesquisar se é real. Exato, em qual site eu vou entrar para ver se realmente é fake news, né? Então, às vezes por medo, acho que acaba compartilhando e várias vezes a gente recebe, né, no WhatsApp, mensagens, enfim, e áudio de informações de pessoas mais velhas, né, disseminando essa informação sem saber se realmente, sem apurar, né, sem ter certeza se é ou não. Verdade.
Mas E... nesse Pode sentido falar. é interessante que um dia, conversando com os amigos, a gente escutou uma conversa de uma mesa ao lado de uma pessoa mais velha dizendo: ah, vi tal coisa, não lembro o assunto. Vou ver o jornal ao meio-dia para confirmar, para ver se é verdade, porque se for verdade sai vai estar compartilhando, no né? jornal. Exato. Então quer dizer que também as pessoas têm aquela questão, tipo, não, eu vou ligar a TV, ver se está lá, ou ver no jornal se realmente é ou não. Procura uma E a fonte questão mais das pessoas confiável. mais velhas, eu acho que uma explicação possível, assim, pensando em voz alta, é que antigamente era um mundo mais fácil, né, de se viver. E estava muito mais claro o papel dos veículos de comunicação e principalmente o emissor da informação, né? E a credibilidade dele. Ou eu vi no jornal, ou eu li no jornal, ou eu vi na rádio. Agora a gente está falando de um ambiente em que se proliferaram, né, os emissores, a informação vem, todo mundo é emissor, né, na rede social, no WhatsApp. E talvez essa referência que mudou para as pessoas mais antigas, isso fica um pouco confuso, né? As pessoas mais antigas, enfim, né? Partindo desse teu mais exemplo. velhas. Porque agora é mais difícil, a informação vem de todos os lados. E a informação, da forma como chegava antigamente, né? A Bruna falou na TV, né? Então, isso confere uma credibilidade. credibilidade, Então, Era lei. muitas vezes, essa informação que chega via rede social, as pessoas ainda estão, nossos pais, nossos avós, nossos tios, pessoas mais velhas da nossa convivência, elas ainda têm essa referência do emissor. Ah, não, se saiu de algum lugar é porque é verdadeiro. Porque antes era assim, né? É óbvio, os veículos erravam da mesma forma. A gente tem informações, tem relatos, né, de cases, inclusive, né, de erros de veículos de comunicação tradicionais, mas era muito mais fácil identificar o emissor e ter credibilidade, né, ou conferir credibilidade. Agora não, agora vem de todos os lados. E talvez para essas pessoas que passaram por essa transição, fique difícil identificar o que é e o que não é. Mais complicado. E a pergunta, onde mãe? Onde vó? Onde pai? onde tu viu, Sabe? né? Onde é tá que no tá? WhatsApp, recebi no WhatsApp. E É o grupo da verdade. família, né? Que virou a instituição, é o Mas grupo tu, da Tu família. até alerta, não passa, se tu não sabe, não manda. Ah, vou mandar, às vezes, pra prevenir, mas vai saber se é, né? Joga no Google, pesquisa se não tem algo sobre já dizendo que é falso. Tu tenta alertar, mas às Eu até vezes pergunto foge. para vocês que estão nesse meio, sempre tendo que pegar ali furo de reportagem, né? A Thaís no Diário, a Bruna aqui no UFN também trabalha pro SBT. Então, como que vocês lidam com isso? Vocês recebem uma notícia ali, né, de primeira hora e aí saber se é verdade ou não, saber se pode dar uma matéria ou não. Como é que vocês lidam com isso? Eu acho que tu já desconfia na hora quando é fake news, né? Pela maneira como tá escrito ou pelo assunto que é meio bizarro, geralmente, né? Mas daí tu pega ali e tu vai pesquisar. Vê se uma mídia já deu, joga no Google, veja se já não é um fake news antigo que está retornando com uma cara nova. A própria Né? apuração, Ou liga para a né? fonte, liga para a prefeitura, não é verdade que aconteceu tal coisa, assim, assado, né? Como daqui a pouco a gente pode comentar do case né, Local. recente que a gente teve Vamos local. comentar, vamos comentar. É apuração, é a fonte oficial, né? Pra polícia, pra prefeitura, né? Ou liga lá pelo WhatsApp, vou ligar pra essa pessoa. Vamos entender essa história, né? Vamos entender. Ó, o que tá acontecendo? Explica melhor pra gente, né? É isso. Aí tu vê, é aquela coisa, tu vai ter que ser neutra, né? E tentar entender todos os lados e debater com o teu editor, né? Olha só, me ajuda aí, o que a gente faz? Sim. É apuração mesmo. A Bruna colocou agora da questão da fake news local aqui em Santa Maria e o Ramiro, que trabalha, né, assessor de comunicação da prefeitura, esteve por dentro de uma fake news que aconteceu aqui, que foi sobre os agentes de saúde, né? Uma fake news muito séria, que né, impactou, Causou impacto. causou uma preocupação muito grande, que os agentes de saúde estariam infectando as pessoas com o vírus HIV, né, através de testes, né, aqueles testes de glicose, estariam passando nas casas das pessoas e infectando. E saiu essa fake news e causou uma preocupação. Como que vocês lidaram para averiguar essa notícia e para, depois que viram que isso era totalmente uma notícia falsa, reverter esse quadro, né? Como que vocês lidaram com isso? Bom, na verdade, a notícia ela já era bem forçada, né? E ela era uma reciclagem de uma lenda urbana até da década de 80, né? Os mais jovens não devem lembrar, mas tinha uma lenda urbana das pessoas que infectavam com agulha contaminada, enfim, da pessoa que ia no cinema sentava, enfim, é uma lenda urbana antiga.
O problema foi que ela tinha uma referência local, né? E ela aconteceu, até vou recuperar, pessoal que não lembra, ela teve 2 momentos, né? Primeiro foi um áudio num grupo de WhatsApp, que uma moça, Cláudia, né? Carol, ela relatava o caso, ela usava na fala dela algumas referências, né, que acabavam conferindo credibilidade. Ela falava da Brigada Militar, citava o bairro. Ela citava o bairro e falava de um grupo que existe e que é super atuante, que é o Camobi Segura, né, que é um grupo que realmente é um grupo de WhatsApp em que participam moradores, empresários da região leste, ali de Camobi de Santa Maria, forças policiais, né, Brigada Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. Então ela falava isso e as pessoas que ouviam, não, realmente existe Camobi Segura. E logo depois desse áudio tem um rapaz, né, um empresário, que gravou uma equipe, né, de profissionais da saúde, com dentistas e agentes de saúde, andando nas ruas e disse, pessoal, esse é o pessoal de branco e tal, de jaleco branco, que se faz passar e que está infectando e tal. E nesse vídeo, inclusive, é possível identificar, né, alguns profissionais e uma profissional em especial, uma dentista no município, né, a servidora pública. E a partir dali o negócio ganhou força, né? Ganhou bastante força. Mesmo com o vídeo dele, foi uma notícia assim, que ela realmente, como eu disse, ela forçava um pouco a barra, assim, né? E a nossa atuação ela foi muito rápida, né? Muito rápida para desmentir. E até curioso porque a eficácia da nossa ação, ela aconteceu obviamente pela rede social, né? Mas principalmente pelo apoio dos veículos tradicionais, né? O SBT fez matéria, o Diário deu matéria, deu capa de jornal no dia seguinte. Então, essa materialidade dos veículos tradicionais nos ajudou, né, a combater essa informação, a contra-atacar, digamos assim, e estancar isso o mais rápido possível. Houve um prejuízo, né? Os servidores, né, eles ficaram receosos e interromperam as atividades de rua, né, as visitas, durante 2 dias, né? Retornaram na outra semana. Houve um prejuízo que ele conseguiu ser remediado, né? É importante que se diga, mas serviu como exemplo, né? Serviu como exemplo e esse ponto que eu acho bem interessante, assim, o papel que os veículos tradicionais tiveram, né? Principalmente na questão da credibilidade, de conferir, trouxeram aquela veracidade, de conferir credibilidade àquilo que estava sendo colocado e estancar o mais rápido possível essa fake news aqui em Santa Maria. Entrando a gente ficou sabendo, né? A gente recebeu, claro, o áudio. O áudio. E aí nossa, meu Deus, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, né? Ligar para a prefeitura. Então, aí a gente entrou em contato com a assessoria de comunicação, que estava apurando, enfim, também. E também para a Brigada Militar, liguei, bombeiros. Eu lembro que eu estava, né, de manhã na redação. E a gente, justamente, acho que é legal, é importante falar que ao mesmo tempo que a fake news se disseminou, como tu disse, a gente, né, a comunicação ajudou, né, a estancar, tanto que a gente tem, né, o Minuto Diário, de manhã, de tarde, de noite, e a gente contou a história, né, que tinha esse áudio, existiu áudio, mas que já entramos em contato com a Brigada Militar, com a Prefeitura, com os órgãos oficiais, justamente dizendo que era mentira, né. Então, essa rapidez, essa agilidade que tem a internet de disseminar informação, mas também tem, né, esse poder de alertar o quanto antes de dizer que não, só um pouquinho, pessoal, não vamos fazer maior, né, o evento maior do que ele já é, porque realmente assusta, né, eles circulam, né, pelo bairro, enfim, os agentes fazem visitas. E realmente, quem escuta, assim, eu quase liguei pra Carol, né, porque daí veio uma amiga minha me dizer que conhece a Carol. Que conhecia a Carol, que ela morava no bairro Camobi, enfim. As pessoas fantasiam. Exato, então tu acaba, né, achando, será que realmente, né? E é aquilo que eu disse, os órgãos oficiais, né, desmentiram, a gente conversou até com a servidora e tal, e realmente acredito no prejuízo que foi, né, do medo, enfim, do próprio profissional. E esse foi, acho que, o caso mais recente, assim, que eu lembro de fake news. Só que até, então, é um desgaste muito grande para todo mundo, certeza. né? É o jornal que tem que ir lá, a população que sabe que é mentira, mas na dúvida não abre a porta, né? Os profissionais que se sentiram ameaçados de sair na rua, o serviço ali domiciliar temporariamente ficou suspenso. Então, é um prejuízo por uma brincadeira de mau gosto, por uma maldade. O que leva a pessoa a fazer isso? Isso que a gente se pergunta. Claro que a questão política a gente sabe o objetivo, mas uma fake news desse tipo, o que leva a pessoa a fazer isso? Causar um alvoroço, né? Tanto que o homem que fez o vídeo foi identificado depois, graças às câmeras de segurança. Se retratou, enfim, né, mas...
Mas ele Ele acreditou, agregou, ele estava na rua, viu uma equipe de branco, achou também que era, disseminou, né? gravou, achou que não teria essa Como proporção. deve ficar também a cabeça dos profissionais, né, que Exato, afetados, né, difícil. A gente vai ver uma tela sobre como combater essas fake news, né, algum passo a passo ali de como combater a fake news. Olha só, considere a fonte, né? Sempre considere a fonte, verifique o autor, quem escreveu a notícia, verifique a data, que às vezes a data de uma fake news não bate com a data do dia. Se é preconceito, né? Se é alguma coisa que um veículo de comunicação sério não vai colocar uma notícia, né, que gere preconceito, vamos supor. Leia mais, porque às vezes as pessoas leem só o título ali, né, só a primeira parte da matéria e já saem compartilhando. Fontes de apoio, então quais fontes, né, estão colaborando com aquela notícia. Se é uma piada, uma sátira, né, porque às vezes também as pessoas compartilham como se fosse uma fake news, mas acaba sendo apenas uma sátira ali da... Confunde o teor, né? Confunde, E consulte especialistas, né? Em caso de dúvida mesmo, como vocês acabaram de falar que fizeram, né? Nessa fake news, consultar e ir atrás de especialistas, né? Para não sair por aí compartilhando notícia falsa. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com mais Mídia em Cheque. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Voltamos com mais Mídia em Cheque aqui na UFN TV. E olha só, a gente tem um dado aqui que as notícias falsas elas se espalham 70% mais rápido que as verdadeiras, né? E alcançam muito mais gente, um público muito maior. A conclusão, né, é do maior estudo já realizado sobre fake news, disseminação de notícias falsas na internet, executado por cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Então, talvez pelos títulos, né, pelas retrancas mas é difícil, né, a gente prever por que essas fake news elas se espalham tão mais rápido, né? Eu acho porque elas vão no emocional da pessoa. Geralmente alguma Também. coisa mais do dia a dia e que pede também o engajamento. Tanto essa que a gente teve aqui no local, eu lembro que dizia: qualquer coisa ligue para o 190, avise e compartilhe, sabe? Elas sempre pedem para as pessoas se engajarem. Dá um engajamento bem maior do que então a eu acho notícia que por verdadeira. isso também, e porque é uma coisa mais emocional, ou uma coisa mais... Não sei se eu diria bizarra. Muitos acham que é bizarro. Acaba sendo. E quando como a gente falou no primeiro bloco, né, voltando à questão política, muitas das vezes elas alimentam sentimentos, né, e principalmente de raiva, de ódio. Então, esse engajamento também vem nesse aspecto, assim, né. E eu disse, ela potencializa algo que a pessoa já tem de ruim, ou uma raiva, ou, sabe, um sentimento que não é tão nobre, digamos assim. Então, esse é um outro aspecto também, né? A notícia ruim, ela ganha força nesse ponto.
A gente se pergunta, né, por que isso, né? E não só na política, né? Próprios comentários preconceituosos, enfim, LGBT. Teve, né, uma moça que foi morta, né? Enfim, porque se manifestou em São Paulo, se não me engano. Acho que aconteceu fatos assim. Isso. Então, não só na política, né? Mas justamente por estar na internet, eu vou me manifestar. Antigamente não tinha como se manifestar. Eu mandava uma carta pro leitor, carta do leitor pro jornal, né? Também. E hoje todo mundo pega o emocional e... nunca falei, vou querer falar, né? Ou tá lá reprimido, não quer se manifestar muito e usa justamente a internet, né? Porque tu não tá de frente com a pessoa, usa a internet pra cutucar o íntimo, né? Justamente pra ofender muitas Os comentários em sites de notícia, eles merecem um estudo, realmente. Assim. A forma como as pessoas verbalizam os seus sentimentos ali é difícil de entender. Se intensificam muito mais do que na presença, né? Exato. É um ambiente de ódio, né? Não, Dá é pra muito gente ótimo. chamar assim. Lá, por exemplo, né, lá no Diário a gente tem a nossa equipe do online, do digital, e a gente tem que ler todos os comentários, né? A moderação trabalha lá. Trabalhamos. E muito. Mas assim, a gente, claro, temos as políticas de uso ali, né? E sim, tem comentários que são ocultados, né? Até quando copiam a notícia, as pessoas justamente pedem, né? Enfim, não é assinante, ou pede para ler. E a gente tem nossas políticas de uso, assim. Então, é bom o pessoal ler, né? Para não ser bloqueado, já teve casos de ser bloqueado do Facebook, né? Acho que é bloqueado que chama. E aí ligaram. Olha, eu não consigo mais comentar. Daí a gente foi ver o histórico e nós tínhamos alertado. Olha, o senhor fez isso, fez aquilo. E, enfim, faz parte, né? O discurso de ódio, fazer coisas fora, né? Agir fora da política de uso, a gente bloqueia, oculta comentário e, na medida do possível, a gente responde, né? As perguntas que nos fazem. A gente vai chamar uma enquete agora, falando sobre esse tema fake news. Temos uma entrevista também com uma psicóloga para falar sobre o tema. Pode rodar. Você sabe o que é uma fake news? Sim. Acredito que seja tipo, notícias falsas que saem tipo, atualmente aí, então para mim seja basicamente notícias falsas, né? No meu entendimento simples assim, chulo. E sabe como identificar uma? Dependendo da notícia, até a gente pode identificar pela tipo, sendo uma notícia muito exagerada, alguma coisa assim que a gente sabe que não é viável acontecer, assim, a gente já espera que ela seja uma notícia meio fake news. Eu olho geralmente a fonte e que o conteúdo é postado, e aí dá para identificar se é verdade ou não. Você costuma checar a notícia, a veracidade da notícia antes de compartilhar ela? Com certeza. Já foi vítima de alguma fake news? Não, nunca fui vítima. Tá, eu acho que a gente não tem que ficar sempre na primeira fonte ou na primeira notícia que a gente vê sobre algo. Sempre buscar pesquisar, seja na televisão ou na própria internet, uma segunda fonte antes de sair compartilhando qualquer coisa. Você sabe o que é uma fake news? Depois desse último ano, principalmente, sim. Sabe como identificar uma? Eu acho que para identificar a gente tem que procurar bem a fonte, saber se ela é confiável ou não. Então, acho que pesquisar é a melhor coisa que tem. Você costuma checar a fonte antes de compartilhar? Sempre, porque já caí em fake news, então é bom sempre conferir para ver se é real ou não. Como eu já caí em vários fake news, a gente olha ali, rede social, olha rápido, Facebook, tudo. Num primeiro momento já caí em vários, então depois que eu vejo que aquela notícia tem a tendência de ser fake, eu vou procurar a mesma fonte para ver a veracidade dela. As pessoas compartilham fake news porque elas querem encontrar informações nas quais elas acreditam e muitas vezes elas vão atrás daquilo que não é verdadeiro e com isso acabam compartilhando informações ligadas a boatos, teorias da conspiração e com isso elas acabam mandando informações nas suas redes sociais daquilo que não confere, daquilo que não é verdadeiro. Inclusive informações totalmente equivocadas ou às vezes construídas para tentar enganar a opinião pública. E o que faz as pessoas compartilharem uma publicação e não checar a veracidade? Às vezes a falta de conhecimento
e às vezes o descrédito com relação às mídias tradicionais ou até mesmo outros tipos de mídias independentes e por isso elas acabam em função de não saber como verificar ou de acreditar naquilo que está chegando até elas terem essa ciência. Se a gente pensar assim, há 20, 30, 40, 50, 100 anos, a forma de ter acesso às informações era muito diferente. Hoje a gente tem um conjunto muito grande de informações e muitas vezes as pessoas acabam não conseguindo buscar a fonte, né? Então acho que isso é importante, assim, que as pessoas possam buscar, né, a fonte, o estudo, a pesquisa, até para não reproduzirem, né, essas digamos, notícias falsas, né, que acabam circulando. Nesse momento, a gente visualiza muito a questão que também pode ocorrer difamação, enfim, questões que são que acabam prejudicando a imagem, às vezes, de uma pessoa ou de uma determinada situação. Então, e muitas vezes, dependendo do teor, né, e o conteúdo que é disseminado, nós temos uma produção de ansiedade muito grande, né? Algumas informações geram maior ansiedade nas pessoas, maior preocupação, muito medo também, né? Dependendo, então, se é uma informação que pode trazer algum risco, então as pessoas acabam modificando o seu comportamento, né? A gente vê, por exemplo, no campo da psicologia, a gente vê, às vezes, circulando informações que até são contraditórias com aquilo que as teorias psicológicas trazem. Então, é importante checar a informação, é importante buscar, né, subsídios que realmente ofereçam informações mais corretas. E, além disso, a gente pode também estar trabalhando com as pessoas que, de alguma forma, criam essas informações, né? Porque a gente também tem que olhar para isso. Por que uma pessoa está criando uma informação que vai ter um impacto no âmbito social e que vai, de alguma forma, trazer algum tipo de prejuízo, né, para grupos ou para determinadas pessoas? Então, assim, tratar isso também é um fenômeno social, né, que precisa ser tratado, né, de uma maneira correta, né? Então, poder cuidar também das pessoas que, de alguma forma, propagam esse tipo de informação, que não é algo saudável, enfim, né? A gente vê aí que realmente, como nós já havíamos colocado, né, vocês já haviam colocado, a fake news pega muito no sentimento, né? Talvez pega ali no sentimento da pessoa e por isso ela tem esse número tão grande de compartilhamento. Mas por que será que, além disso, por que as pessoas, hoje se tem uma informação muito maior, por que vocês acham que elas, mesmo assim, sabendo que uma notícia ali meio bizarra pode ser fake news, saem compartilhando, né, atirando na internet ali de qualquer forma? Eu acho que não pensam nas consequências. Ali recebeu, vou passar para o grupo para ver o que acham. E eu acho que é interessante também mencionar, e a professora falou ali, citou a palavra difamação, que é crime, né? Uhum. Tu produzir, tu compartilhar essas notícias falsas, é crime, as pessoas não se dão conta disso. É verdade. E o Brasil, né, tá entre os países que mais compartilha fake news no mundo, né? Mas mesmo assim, países de primeiro mundo têm sofrido também com esse compartilhamento excessivo de fake news, essas notícias falsas aí, afetando vários órgãos de governo, várias empresas, né, pessoas. O que vocês teriam, talvez, né, que vocês pensam que poderia ser uma forma de combater as fake news? Eu acho que mais repressão, mais punição para quem faz isso. Porque na medida que tu faz isso e não sofre nenhuma consequência, e tu pode ferir a vida de alguém, né? É a certeza que da impunidade. Eu acho que na medida que o governo, enfim,
for mais rígido com isso, a própria polícia ter métodos de investigação, né, mais recursos para esse tipo de investigação, eu acho que as pessoas vão se ligar mais e tomar mais cuidado nesse sentido. Porque hoje em dia a gente sabe que é bastante difícil, tanto que até então a Carol, da fake news local, não foi identificada. Ainda não foi, né? Mas o homem que fez o vídeo já foi e já sofreu as consequências, né? Não, e justamente talvez não seja nenhuma Carol, né? A Thaís vai lá e fala que é Carol, Sim. né? Verdade. E até... E eu ainda lembro que eu fiquei... Digo, gente, a minha amiga falou que conhece a Carol do bairro Camobi. Então, vamos lá bater na casa dela, Mas né? que Carol, né? Quem é essa Carol? E é isso, eu acho que é impunidade, sabe? Como eu falei, internet, terra sem lei, todo mundo acha que tem direito de fazer tudo, e justamente disseminar essa fake news, essa fofoca, e não só na política, no preconceito, mas até falar mal de uma pessoa que tu não não né? Não tenho coragem de falar na cara, então vou falar na internet, não vai dar nada, né? Então, acho que a punição talvez seria o melhor passo. E porque a gente está lidando também com algo relativamente novo, né? Pedir que as pessoas aprendam a lidar e usem com parcimônia seria possível no mundo ideal, né? Mas a gente não tem esse mundo ideal. Então, como a Bruna bem destacou, a gente precisa começar... A educação acho que não é o caminho nesse momento. A gente pode caminhar paralelamente, mas a repressão é um ponto bem importante. E a própria legislação está aprendendo a lidar com isso, né? Os próprios órgãos de segurança estão aprendendo a lidar com isso. A gente tem casos recentes da justiça intervir no WhatsApp, né? Inclusive derrubar o WhatsApp para desespero de alguns e para alívio de outros tantos, justamente por isso, porque buscava informações que são criptografadas, enfim. Então, a legislação nesse ambiente digital, ela está avançando também, inclusive para identificação, para responsabilização, né? A gente tem vários casos envolvendo Polícia Civil, Polícia Federal de investigação nesse aspecto, mas é tudo muito novo, né? E estamos aprendendo a lidar. Como eu disse, no mundo ideal, talvez a gente não precisasse disso, né? As próprias pessoas, né, se policiassem. Houvesse essa autorregulação. Mas acho que a repressão caminha. A gente tem tido vários exemplos, inclusive, de ações, de retratações e, às vezes, até de indenizações, ou seja, de caracterização de crime mesmo nesse ambiente virtual. E por isso, né, o papel, enfim, da imprensa, os órgãos, de o quanto antes falar, né, dizer não, é fake news, é mentira, não acreditem, porque a gente precisa, né, tá ali interligado e conversando justamente, e querendo ou não, o WhatsApp, ele é uma fonte tipo de provas, né, o áudio vem de algum lugar, então tomara que se consiga, né, enfim, localizar, porque hoje em dia a mensagem, tu dá um print e tu guarda, né, e tu comprova que aquela pessoa te mandou. Mas a internet tá complicado. Complicado. Muito bem, o Mídia em Cheque de hoje vai ficando por aqui. Agradecer a presença dos nossos convidados, Ramiro Guimarães, Bruna Tasqueto, a Thaís Sereta. Muito obrigado pela presença. Então, até o próximo programa.